Nós vimos comentando já há alguns domingos, 4 domingos, sobre o tema Igreja, Comunidade Relevante no Mundo em Crise. Nós descobrimos que para ser relevante, ou seja, o significado de ser relevante é ser essencial. A igreja, ela tem de ser essencial no lugar onde ela está inserida. Se ela for essencial, ela é relevante. Para ser relevante, aprendemos que primeiro ela tem que ser cristã. Igrejas crescem e às vezes deixam de ser cristã. Ela precisa ser cristã, permanecer cristã. Segundo lugar, aprendemos que a igreja, para ser relevante, ela tem de dar vida, tem que ser uma comunidade de avivamento, igreja que dá a vida. Terceiro lugar, aprendemos que a igreja ela tem uma missão, ela é uma igreja missionária. Para ser igreja relevante, tem de ser missionária. Domingo passado, aprendemos que a igreja ela não pode ser amordaçada, ela tem uma mensagem. Ela por isso é chamada também de igreja de profetas, uma comunidade de profetas, como João Batista, que são radicais, tem uma mensagem radical, um estilo de vida radical, um compromisso radical com Jesus. E hoje, quero compartilhar à luz desse texto, em 1 Coríntios 15, mais uma faceta dessa realidade da igreja relevante. Pode soltar o slide para a gente. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45 até o versículo 49. Se você notou que tem alguém aí perto de você sem a Bíblia, por favor, compartilha com ele ou com ela aí o texto, as escrituras, para que a gente possa ler juntos, ok? Quantos já acharam? Digam amém. Amém. 1 Coríntios 15, 45 diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial, comunidade de filhos. Vamos orar. Amado Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu Filho Jesus, que veio a este mundo para inaugurar uma nova raça, uma nova criação, uma nova qualidade de vida, que veio, segundo a tua palavra, para nos ser como modelo daquilo que o Senhor sempre intentou ao homem, como feito à tua imagem e semelhança. Dá-nos o privilégio hoje, de à luz da tua palavra, aprendermos o que significa ser filho de Deus, segundo o modelo de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Pai, que esta igreja, no seu processo de relevância nesta cidade, no país e no mundo, entenda e viva uma comunidade de filhos, filhos de Deus, homens e mulheres que seguem um modelo, homens e mulheres que não são guiados pelas circunstâncias, mas são dirigidos pela tua palavra, porque ela é a verdade. Homens e mulheres que não seguem um modelo terreno, um modelo animal, mas seguem um modelo espiritual, o modelo do Filho de Deus. Para isso, Pai, pedimos que o Senhor ministre a tua palavra no poder do teu Espírito, que o teu Espírito Santo ministre a tua palavra direto aos nossos corações. E Deus, aquilo que intenta ao teu coração, o Senhor alcance ao ministrar a tua palavra. Oramos assim, amado Deus, no nome de Jesus. Amém, papai. Amém. Podem sentar, queridos. Amém. Comunidade de filhos. Ainda com a Bíblia aberta, eu peço que você continue com a Bíblia aberta. Você notou algo que não é novo aqui nos escritos de Paulo, não é? Paulo, ele escreve aqui sobre dois, vou colocar no plural, Adões, ou dois Adão. O primeiro Adão, e segundo o versículo 45, o primeiro Adão e o último, não o segundo,
Interessante. Ele não menciona o segundo Adão, mas o último Adão. Ele está levantando o que na teologia a gente chama de solidariedade da raça. Porque como humanos, nós somos uma raça humana. E aqui ele nos dá os dois fundadores, ou os dois que formaram as duas raças possíveis dentro da raça humana. A primeira que segue o primeiro Adão, a segunda que segue o modelo do último Adão. Quem seria esse último Adão? O próprio texto nos responde. Se você notou aqui, na palavra do apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 15, versículo 47, ele diz que o último Adão é o Senhor, que ele menciona também nesse mesmo capítulo, no versículo 22, quando ele menciona Adão e Cristo, ambos que formam uma nova raça de pessoas que compõem a terra, uma nova raça de pessoas que seguem o seu fundador, querendo ou não, que tem os mesmos traços do seu fundador, que tem os mesmos benefícios ou malefícios do seu fundador, do seu representante, daquele que fundou a raça. Adão, o primeiro Adão, e Cristo, chamado aqui de último Adão. Cristo também é chamado no versículo 47, se você notou comigo, como o segundo homem, não é? Independente da tradução que você está usando, são esses adjetivos que são atribuídos a Jesus, o Senhor, o último Adão e o segundo homem. A pergunta que eu quero fazer aqui ao texto e meditar com os irmãos aqui é: qual é a característica, ou quais são as características desses fundadores, dessas novas raças? E quais serão, por consequência, as qualidades, as características, os privilégios ou as responsabilidades daqueles que seguem essa raça que foi fundada pelo seu fundador? Interessante, o texto não nos fala em nenhum momento da palavra filhos. A palavra filhos eu quero trazer para nós um contexto de descendentes. A igreja que quer ser relevante, ela está debaixo de uma descendência, ela é uma comunidade de filhos que eu quero usar o texto aqui, filhos de Adão. A grande pergunta é: filhos de qual Adão? Qual deles eu me pareço, ou com qual deles eu me assemelho? As minhas reações diante da luta do dia a dia me projetam para qual dos dois? Como é a minha reação diante de desemprego? Vai dizer que filho de Adão que eu sou. Qual é a minha reação diante do sofrimento das pessoas? Vai dizer que tipo de Adão eu sigo. Eu quero aprender aqui com os irmãos e poder me delinear e poder me encontrar junto com você e saber quem é que eu estou seguindo como filho de Adão. Interessante, não é? Nem todos nós aqui somos pais, mas certamente todos somos filhos. E como filhos a gente leva aos trejeitos, o parecer do pai ou da mãe. Os irmãos não conhecem o meu pai, mas olhando para mim já dá para perceber que o meu pai é muito bonito. Ele é bonito, estou falando de mim, estou falando dele. Não é? Várias coisas a gente aprende. Então, estava conversando com a Sara, minha filha, dá aula lá para as crianças aqui na igreja. Uma vez ela me contou de uma garota que estava lá na classinha aqui, e ela queria sair e a professora não deixava, né? Ela queria, mas não podia sair naquela hora, então ela disse que queria ir no banheiro. Tem certeza? Tem, eu quero ir no banheiro. Então tá bom. Aí ela foi no banheiro, né? A Sara desceu com ela, e não podia usar lá em cima, desceu, usou o banheiro aqui embaixo. E quando a Sara viu, ela usava a fralda ainda, então a Sara se virou para arrumar o assento para a criança usar o banheiro. Nisso a criança fugiu e foi brincar aí, bater em todo mundo. O nome dela é Estherzinha, filha de quem? É a cara do pai. É o jeito do pai. Do André Serpa. Igualzinho. Os nossos filhos às vezes revelam quem nós pais somos. Queira ou não, eles... É interessante, né? Os filhos dão para a gente orgulho ou vergonha. Deixa a gente muito bem,
não é? Ou deixa a gente embaraçado. Algumas coisas que eles fazem. Lembro-me que fui na escola uma vez e eu fui buscar o Isaac. Quando vi o Isaac lá, ele estava conversando com 2 coleguinhas que estavam discutindo sobre o jogo, e o Isaac estava lá promovendo a passe no pacificador. E eu, né? Saí, Isaac, né? Me vi ali, e, puxa Deus, que bênção ver isso, né? Outra vez eu cheguei e vi o Isaac, chegou em casa e trouxe uma coisa que não era dele. Falei, não é possível. Puxou a mãe agora. Não é possível. Os filhos revelam quem nós somos. Eles se espelham na nossa imagem. Nós projetamos a nossa imagem neles, querendo ou não querendo, pelo comportamento ou pelo DNA. Os filhos nos seguem, os filhos nos imitam, os filhos aprendem conosco como devem ser, como devem agir, como devem reagir. A questão é que muitas vezes na vida nós não reagimos como deveríamos agir. O nosso coração não é semelhante àquele ao qual nós dizemos que seguimos. A nossa mentalidade nem sempre reflete o tipo de Adão revelado aqui em 1 Coríntios 15, que nós seguimos. Eu me lembro muito bem da história da águia e da galinha, né? Muitos já ouviram, eu preciso falar novamente, que um camponês estava andando e ele tinha lá sua fazenda, mas ele viu que do alto de um penhasco caiu ali um ninho e tinha um filhote de águia. Ele pegou o filhote de águia, ficou com pena, sabia que ia morrer se ficasse lá, pegou o filhote de águia e levou para casa. Mas lá em casa ele não tinha outra coisa senão um galinheiro. Colocou o filhote de águia com as galinhas e a águia foi crescendo, mas aí ela aprendeu todo o processo de ser galinha. E ela agia como galinha, embora fosse águia, mas à medida com que ela crescia, era notório, isso aqui não é galinha, isso é águia. Um dia esse camponês recebeu a visita de um biólogo, o biólogo passando por lá, olhou, nossa, esse animal é um pouco diferente, não é? Falei, ele é uma galinha. Não, ele não é uma galinha, disse o biólogo, ele é uma águia. Ele é uma águia, sim. Eu peguei ele caído no chão, espatifou e estava lá, não queria deixar ele morrer, eu coloquei no galinheiro, ele aprendeu a viver como galinha. Ele age como galinha, ele tem coração de galinha, ele olha como galinha, ele não levanta a cabeça, ele vive como galinha. É verdade, mas ele, disse o biólogo, é uma águia. Mas eu acho que nunca mais ele vai ser como uma águia, ele já aprendeu tanto a viver como galinha. Não, vamos testar. O biólogo pegou esse filhote de águia, que já era grande, se destacava do galinheiro, e colocou ele no alto da casa, e disse assim, olha, você é uma águia, a partir de agora voe, e jogou a águia, né, que estava lá, e ela viu a galinha, bateu a asa e voltou lá no galinheiro. O camponês disse para ele, está vendo? Já é tanto tempo que ela passou no galinheiro, que aprendeu a ser águia, não vai mudar mais. Eu disse, não, ele é uma águia, ele não é galinha. E aí pegou de novo essa águia ali, levou no lugar mais alto junto com o camponês. Falou, agora nós vamos provar se realmente é águia ou não. E de lá de cima ele levantou a águia, pela primeira vez a águia levantou, olhou o horizonte, viu como era o céu, viu como era o sol, e na hora que o biólogo jogou a águia pôde voar. Porque ainda havia algo dentro dela, desse animal, que dizia que ela era uma águia, não era uma galinha. A questão aqui, nessa ilustração, é identidade. Algo aconteceu comigo, algo aconteceu contigo, algo acontece com aquele que se encontra com Jesus, que nos transforma de dentro para fora. Só que a dificuldade é que às vezes, por tanto tempo que eu aprendi um comportamento, eu ainda reajo e ajo como galinha. Eu ainda me preocupo e cisco com coisas pequenas. Eu ainda me perco procurando coisas pequenas e não tenho ainda a capacidade de olhar para cima, de como diz Colossenses 3, pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ainda, às vezes me pego, e talvez o irmão também possa se identificar, a gente vive um comportamento que não é adequado com aquele que veio do céu. E hoje o que eu quero entender com Paulo nessa palavra aqui, é como é que nós podemos resgatar isso,
Ou como é que nós podemos deixar nos guiar pela palavra de Deus, que em Cristo somos uma nova criatura, que em Cristo não somos mais os mesmos, alguma coisa mudou. E se você não tem em Cristo ainda, hoje entregue a sua vida para Jesus e veja o que Jesus pode fazer na sua vida, no seu coração, na sua mentalidade, de ver o mundo de uma forma diferente. Acompanhe comigo o texto aqui. Primeiro, o texto, Paulo está falando sobre ressurreição, sobre o corpo de ressurreição, e está falando sobre, tentando tirar a dúvida desses coríntios de como será o corpo da ressurreição, porque eles não conseguem entender essa questão do poder de Deus, como é que Deus pode ressuscitar alguém que morreu, e Paulo aqui defende a base da nossa fé, que é a ressurreição. Mas agora Paulo está discutindo acerca disso, desses dois representantes, o primeiro e o último Adão, e ele dá para nós aqui a característica deste primeiro Adão, versículo 45, olhe conosco como é, ou quais são essas qualidades, ou essa característica do primeiro Adão. Ele é simples em dizer, o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. Nas traduções em inglês, se alguém tem alguma tradução em inglês, né? Está living soul. Alguém tem tradução em inglês aqui? Está usando a Bíblia em inglês? Está ali. Joia. Living soul. A característica que Paulo levanta para nós aqui do primeiro Adão é que o que está vivo dentro dele é o seu soul, é a sua alma. Lidar com o descendente desse primeiro Adão é lidar com a alma dele. Eu não quero aqui dedicar tempo para falarmos sobre a composição do homem, se é dicotomista ou tricotomista, se ele é feito parte espiritual, parte material, ou se ele é feito corpo, alma e espírito, mas quero usar daquilo que é comum às duas partes, e quero usar daquilo que é comum a esse texto. Paulo diz que o Adão, os descendentes desse primeiro Adão, são por demais almáticos. O que é notório para ver nesse Adão é que tudo que ele faz, tudo que ele fala, a forma de se comportar, a forma de reagir, é tudo proveniente da sua alma, que, segundo essas duas classes, né, de pessoas que falam sobre a composição do homem, se é dicotomista ou tricotomista, termos teológicos, não há necessidade agora de a gente trabalhar isso. Eles concordam que a alma é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos e às vezes também da nossa volição, o exercício da nossa vontade. Algumas frases, algumas palavras desse tipo de Adão, elas são muito bem conhecidas. Por exemplo, ele faz assim, ó: eu faço o que me der na telha. É palavra do primeiro Adão. Eu mando no meu nariz. Palavra do primeiro Adão. Mãe, eu já tenho 20 anos, eu sei o que eu quero. Palavra do primeiro Adão. Ado, cada um no seu quadrado. Você aí, eu aqui, querido. Você com a sua luta, eu caminha. São frases do primeiro Adão. O primeiro Adão diz assim: bateu? Ué, é alma? Se me falou mal de mim, se bateu em mim, levou. Sou eu que pago as minhas contas. Eu pago um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada. Eu não sei como é que você vai traduzir. Uma boiada para não sair dela. Palavras do Adão, do primeiro Adão. É a alma vivente. Ele vive para si, ele cuida de si. Ele cuida daquilo que é proveniente a ele. Ele se preocupa com o que ele está vivendo, com o que ele quer viver, com os planos dele. Porque segunda-feira, amanhã, tem que trabalhar e eu tenho que suar. Eu tenho que ir lá, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho que pensar como é que vai ser a escola das crianças, Adão.
O primeiro Adão, esse alma vivente, ele vive e deixa sobressalente sua alma. Doesn't matter, não importa o que Deus pensa, ou o que Deus fala, ou o que Deus diz. É o que manda o meu coração. Se o meu coração me faz sentir bem, é isso que eu vou fazer. Primeiro Adão. Foi nessa deixa, foi nessa brecha, que a serpente entrou lá no Éden. Satanás. Não é? Ontem na vigília, aqui o pastor Pedro estava compartilhando parte sobre isso. Quando a serpente chegou e jogou dúvida acerca do que Deus tinha dito. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore que está no jardim? E aí Eva não havia prestado muita atenção. Talvez o seu próprio marido não desenvolveu o seu papel de sacerdote dentro de casa, não lhe compartilhou o que Deus de fato tinha dito. E aí ela foi ludibriada pela serpente, por Satanás. O texto diz, Gênesis 3:6, vendo ela que a árvore era boa para se comer, vendo, agradável aos olhos, desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3:6. O Adão, esse primeiro Adão, ele vive a sua vida, a sua realidade é aquilo que a sua alma consegue visualizar. Ele é dirigido pelos seus 5 sentidos: a visão, a audição, perdão, irmãos, a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Essa é a realidade dele. Eu creio naquilo que eu vejo. Se falou, é verdade, eu ouvi. Eu toquei, é verdade. Esse fruto era agradável, era desejável, era o que o meu coração queria, não podia dizer, o meu coração queria. O meu coração queria devolver à altura o que ele fez contra mim. É os meus sentidos que me dizem qual é a realidade que eu vou agir. Primeiro Adão, alma vivente. Graças a Deus, Paulo não para aqui. Versículo 45, falando agora do último Adão, que é Cristo, o Senhor, ele fala que o último Adão é o quê? Espírito vivificante. Vou evitar mais uma vez entrar nessa questão de dicotomia ou tricotomia. Mas Paulo aqui não está dizendo que esse último Adão, ou o segundo homem, ou o próprio Cristo Senhor, não tenha alma, que ele não tem visão, não tem audição, que ele não tem tato, não tem olfato, não tem paladar. Não, ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que ele não se deixa guiar por essas coisas. Porque aquele que é nascido de Deus, ele não anda por vista, ele anda por fé. O que guia os descendentes desse último Adão é aquilo que ele crê, não é aquilo que ele vê, não é aquilo que ele ouve. Porque ele não se deixa dirigir pelos sentimentos que tem. A minha vontade da minha alma é falar à altura o que ele falou. Mas o meu coração, lá dentro, tem uma voz que diz assim: perdoa. E eu creio que essa voz é de Deus, eu vou perdoar, não vou devolver. O último Adão, ele é guiado por essa direção que Deus dá. E é interessante que os dois representantes da raça humana, o primeiro Adão e o último Adão, foram alvejados pela mesma serpente. E esse último Adão foi alvejado num estado muito mais difícil do que o primeiro. O primeiro estava num jardim, com fartura, e nessa fartura ele caiu no canto e no conto da serpente. Esse último Adão não. Esse último Adão estava em um lugar pior, estava no deserto, numa condição pior, 40 dias de jejum. E ainda assim, quando a serpente pôs dúvida acerca da sua identidade, você é águia ou galinha? Você é filho do homem ou é filho de Deus?
Aí a serpente disse: se tu és o Filho de Deus, ele disse para Jesus, transforma essas pedras em pães. E aí o último Adão disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Esse último Adão, que é esse espírito vivificante, que sabe como reagir e dar direção aos seus descendentes, dar direção aos filhos de Deus, de como reagir diante das circunstâncias do mundo, de como reagir diante das ameaças de Satanás ou das tentações. Esse último Adão é que serve de modelo a toda essa raça de como deve se comportar, do quanto deve entender e viver o que a palavra diz, do quanto deve entender e dominar, ter autocontrole das suas emoções. É esse último Adão. E me impressiona a palavra que Paulo usa aqui, espírito vivificante. Não sei se nós temos aqui, ô Tiago, esse texto, 1 Coríntios 15, 45, porque em inglês também é muito interessante. No original, a palavra vivificante, ela tem vários significados. A palavra vivificante é aquele que dá vida, aquele que comunica vida, aquele que restaura vida, aquele que revigora a vida, aquele que reanima a vida. E na tradução em inglês, essa palavra life-giving spirit é interessante porque também dá o sentido original. Ele não somente reanima, revigora, aumenta, restaura a vida, ele dá a vida. O último Adão ensina àqueles que querem ser filhos de Deus, que a característica do filho de Deus é que ele não vive para si, como o primeiro Adão, alma vivente. Ele dá a sua vida, porque foi isso que fez o fundador dessa nova raça. Ele deu a sua vida, ele deu do seu tempo, ele deu dos seus talentos, ele deu dos seus sonhos, ele deu da sua posição na glória, ele deu de si mesmo, para mim e para você. E agora o que ele quer é que eu siga este modelo. E é interessante, João 4, agora nós vamos ler alguns textos aqui que vão ser projetados, quando fala dessa vida que esse último Adão dá. O texto diz em João 4, que ele não somente dá a vida estava nele. A vida de verdade, vida de qualidade, vida de aventuras, vida que revigora, vida que exala, essa vida estava em Jesus, nele. João 10:11 diz ainda, ele falando de si mesmo, o Senhor Jesus: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um eco desse texto em Romanos 5 diz que ele não deu a sua vida apenas pelas ovelhas, ele deu a sua vida por todo o mundo, mesmo aqueles que não têm nenhum tipo de relacionamento com ele. Esse último Adão, Jesus, ele deu a vida inclusive pelas pessoas que eram inimigas. A palavra de Deus diz ainda que não somente ele dava vida ou tinha vida, mas quando ele falava, exalava vida. Certo momento, discípulos estavam andando no caminho de Emaús, depois que Jesus havia morrido, estavam tristes por causa do ocorrido, estavam vivendo o que a sua alma dizia: o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso Senhor morreu, e nós estamos tristes. Diz a palavra que Jesus, ele acompanha esses discípulos no caminho, vai andando com eles. O texto diz que Jesus sentiu esse clima de tristeza, esse clima fúnebre, da conversa que eles estavam tendo. E aí Jesus começa a lhes falar das Escrituras, tenta lhes lembrar a profecia acerca da sua morte e ressurreição, e diz o texto que num determinado momento eles perceberam que era Jesus. E aí Lucas 24, 32 vai dizer assim: nossa, quando ele falava, ardia os nossos corações. Os descendentes dessa raça, os filhos de Deus, quando falam, não causam morte.
Quando falam, não denigrem ninguém. Ontem conversamos aqui na vigília sobre o poder da língua. Quantos de Israel deixaram de viver a promessa de Deus só por causa da língua? Por causa da murmuração, da reclamação. Quanto a palavra de Deus nos ensina acerca da língua, que devemos controlar a língua ou submetê-la ao controle do Espírito Santo. Os filhos deste Adão, do último Adão, quando falam, produzem vida, edificam, traz a vida. A tristeza dá lugar para a alegria. Certa vez, Jesus falando do seu ministério, da sua vida, João 6,68, agora você pode pôr também para a gente, varão. Vários discípulos abandonaram Jesus, e aí Jesus perguntou: vocês também não querem sair? Olha o que Simão Pedro responde: para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras da vida. As palavras da vida estavam em Jesus. Mateus 8,16 vai mostrar para a gente também como era o poder dessa palavra de vida que saiu da sua boca. O texto diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ele ensina aos descendentes dessa raça, aos filhos de Deus, que o que precisam fazer é usar a sua palavra para promover vida, promover cura, promover libertação na vida de quem está opresso, na vida de quem está enfermo, na vida de quem está doente. A palavra ainda diz, nós não vamos ler esse texto, vou mencionar, você conhece muito bem a história da mulher de fluxo de sangue, e ela serviu de modelo para tantos outros, segundo Marcos 6,56, porque ela sabia que de Jesus não apenas quando ele falava saía a vida, não somente que a vida estava nele, mas se tocasse nele, se apenas tocasse em Jesus, a vida sairia dele. E aí ela tocou em Cristo. Você conhece a história, como tantos outros foram curados simplesmente porque tocou. Eu não sei quanto tempo nós permitimos as pessoas nos tocarem, ou o quanto nós tocamos as pessoas. Nesse mundo de geração do século 21, nesse mundo onde a gente conversa dentro de casa pelo WhatsApp, nesse mundo de Facebook, quanto tempo a gente dedica para deixar o eletrônico e ter contato com gente, tocar nos caixões, como Jesus tocou no caixão do filho da viúva de Naim, tocar naqueles que estão mortos, como Jesus tocou em tantos que estavam mortos e ressuscitaram. Jesus, como modelo dessa nova raça, ensina que os filhos de Deus, eles devem tocar, eles devem agir como seu fundador. Eu quero que você entenda algumas coisas aqui. 2 Coríntios 5,17, é um texto muito conhecido, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é, as coisas velhas, e tudo se fez. Ele parou de viver a síndrome de galinha, ele parou de se preocupar com as coisas da terra. Não são mais as coisas da terra que ocupam o seu coração, o seu comportamento, a sua forma de ver, a sua forma de reagir. As coisas velhas já passaram, é uma nova criação. 2 Coríntios 5,17. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a habilidade, não a permissão, a habilidade no original, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando eu e você, meu irmão, entregamos a vida para Jesus, a Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas, onde estava o primeiro Adão, onde a gente vivia a síndrome de galinha, onde nós vivíamos o comportamento daquele que é terreno, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Temos uma visão renovada, temos uma atitude não mais como era de galinha, temos uma atitude de águia. Somos do alto, somos de Deus, pensamos nas coisas que são de cima. O que ocupa a minha mente, o meu coração, a sua mente, o seu coração, são as coisas de cima. Ele nos fez filhos de Deus. A palavra ainda diz em Gálatas 3, 26, 27,
Esse texto eu quero ler com você. A Bíblia diz assim, Gálatas 3, 26, 27. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E ainda diz o 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, a veste que a gente usa hoje, o revestimento é a pessoa de Cristo. Olha a importância do batismo. O batismo, ele deixa claro que Cristo, em toda a sua perfeição, ele foi formado dentro de nós, e nós somos revestidos de Cristo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Nós estamos aguardando a chegada de 2 novas crianças, até onde eu sei. Se não tiver, a Giselene está grávida? Não, então são só 2. A Thalita do Denis, né? O Rafaelzinho está chegando. E também a Marili. Cadê a Marili? A Joana, está lá atrás, né? Joia, Mari. Está para chegar. E você sabe como é que funciona o processo de nascimento, não é? O bebezinho dentro da barriga está sendo formado, leva tempo até ser formado. E geralmente a criança leva de 39 a 42, né? Semanas, right? Semanas para se formar. Mas nesse período, a criança toda está ali. Ela é perfeita, ela está toda ali. Ela tem os braços, tem as pernas, tem os dedos, os pulmões, tudo aquilo que é um homem, um ser humano já está na criança, que está sendo formada. Mas ela vai ser formada na sua inteireza, estando pronta, ela nasce. É o período que Deus definiu. E aí ela nasce inteira, né? Depois que sai da mamãe, nasce inteira. Como vai ser o Rafael? Bonito como a mãe, inteligente como a mãe, fantástico como a mãe, tudo da mãe. Assim é na vida espiritual. Quando eu e você entregamos a vida para Jesus, que Paulo diz, até que Cristo seja formado em vós, Cristo todo, em toda a sua estrutura, já está dentro de nós. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo. É o Cristo todo, é o último Adão inteiro que está dentro de mim, aquele em quem estava a vida, aquele que tocava os mortos e eles reviviam, aquele que tocava nos opressos e eram libertos, aquele cujas palavras produziam vida e não morte, aquele que trazia alegria e dava espaço à tristeza para a alegria entrar. Esse Cristo está dentro de mim e de você, Ele inteiro. A grande questão, como na criança que vai nascer a Joana e o Rafael, é que vai passar um tempo, a Joana e o Rafael vão ter de aprender a lidar com agora aquilo que tem, não é? Tem 2 braços, tem os dedos, tem as pernas, vão ter de aprender a reconhecer a sua mão, o seu braço. Vai ter que chegar uma época que vai engatinhar, vai andar, e você já sabe, daí para frente ele vai crescer e vai conseguir exercitar o que ele já é, o que já era quando foi formado. Cristo já foi formado dentro de mim e dentro de você. A questão agora é nós podemos deixar e viver este Cristo que já está dentro de nós. Deixar esse Cristo falar através de nós. Deixar esse Cristo tocar através de nós. É o que em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, exercitando os seus sentidos espirituais. É eu entendendo que à medida com que me alimento da palavra, passo tempo com Deus, passo tempo com os irmãos, aquilo que para mim era difícil, eu não consigo ouvir um desaforo e ficar quieto. Aquilo que para mim era difícil, ver uma situação, ser tentado e não cair nessa tentação. Aquilo que para mim era difícil em Cristo, à medida com que eu exercito isso, que vou crescendo com Cristo, eu posso superar e posso vencer, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. A Bíblia fala de coisas, é a palavra de Deus, profundas. 1 Coríntios 6,17. Tiago, você pode projetar para a gente? 1 Coríntios 6,17 diz assim, que eu e você
ele vai colocar que eu e você somos um no Senhor, um só Espírito em Cristo. A unidade que a gente tem, 1 Coríntios 6,17, a unidade que a gente tem em Jesus, ela é indivisível. Somos um Espírito vivificante com Jesus. Olha a responsabilidade, olha o privilégio, olha os direitos, olha os deveres que nós temos como filhos de Deus. Aquele a quem Paulo chama aqui em 1 Coríntios 15:45 de Espírito vivificante, que revigora, que dá vida, que anima, que dá da sua própria vida. Esse Espírito vivificante, nós somos um com Ele. Ou seja, eu e você somos chamados por Deus para sermos Espírito vivificante, para produzir vida nas pessoas, para ordenar que a tristeza saia e ele seja vestido de vestes de alegria. Nós somos estabelecidos como filhos de Deus, e Paulo ainda diz em Romanos, e se vocês são filhos, são também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra de Deus ainda vai dizer essa unidade indivisível, em 1 João 2,6, dizendo o seguinte: aquele que diz, 1 João 2,6, aquele que diz estar nele, no último Adão, deve andar como ele andou. Se diz que nasceu e é proveniente dessa nova raça que Cristo estabeleceu, então deve andar, deve reagir, deve falar, deve se comportar como Jesus. 1 João 2, capítulo 6. A questão é que a partir de agora, uma vez que nós fomos tirados dessa descendência, dessa raça que seguia o seu seguidor, querendo ou não, o primeiro Adão, que é a alma vivente, uma vez que fomos transportados por Cristo, é isso que nós devemos viver a partir de agora, é seguir esse modelo, é seguir essa vida que está em Jesus, é deixar com que essa vida se manifeste. Nós não andamos mais guiados por aquilo que as nossas emoções, a nossa alma diz, nós somos guiados agora por aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz. Mas Deus, pastor, eu não sinto isso. Eu não sinto que de fato quando eu falo as pessoas são abençoadas. Eu não sinto que de fato eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pastor, eu não sinto, eu não consigo ver em mim algo de bom que eu possa dar para as pessoas. Pois é, você não é mais convidado a sentir. Se você entregou a sua vida para Jesus, pela fé você foi transportado. É pela fé que você viu que a palavra de Deus diz: o justo, diz o Senhor, o meu justo andará pela fé. Eu também não sinto muitas vezes vontade de fazer uma série de coisas, não sinto ser qualificado por muitas coisas, mas isso é coisa da alma, porque o que a palavra de Deus diz é que eu sou filho de Deus e você também. Nós andamos pela fé na palavra. E aí o Senhor Jesus, sabendo disso, quando orou por nós em João 17:17, diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não deixe eles serem guiados pelas circunstâncias, não deixe eles responderem ao mundo, às reações do mundo, da sua própria forma, mas que eles sejam orientados e guiados pela palavra. Ela é a verdade. Nem tudo que eles veem é a verdade, nem tudo que eles ouvem é a verdade, é parte da verdade. A verdade principal é que a tua palavra diz. E aí, encerrando essa meditação, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, ela está dentro de mim e dentro de você.
Vida em abundância é vida suficiente para mim e necessária para outros. Vida abundante é uma vida que eu não posso conter dentro de mim. É demais somente para mim. A igreja que quer ser relevante, ela entende que tem dentro de si essa vida abundante, dentro da vida de cada um dos filhos de Deus, essa vida que extravasa. Jesus diz em João 7, 38 e 39, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Você já viu correnteza no poço? Não tem correnteza no poço. Eu e você não fomos convidados por Deus a sermos um poço. Nós fomos chamados a ser um canal onde esse rio, ele é transmitido, onde esse rio ele flui e abençoa a vida de outros. Nós não fomos chamados para nos alimentar, crescer, beber da palavra, comer da palavra e guardar somente para nós. Esse é um comportamento antigo, de quem você já sabe que era, daquele que vive para si. Nós somos chamados para alimentar, para comer, para beber da palavra e dar para outros. De graça recebestes, de graça dai. Em Romanos 8, terminando essa meditação, Paulo dá para nós aqui qual é a crise que o mundo atual está vivendo. E como eu e você, como uma comunidade de filhos, podemos responder a esta crise. Versículo 19 diz: a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O texto continua, a criação ela está em crise, ela ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, o primeiro Adão, quando cedeu à tentação no Éden, na esperança, versículo 21, de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Enquanto os irmãos do louvor estão vindo aqui novamente à frente, você está entendendo o que está dizendo o texto? Que a criação inteira ela ficou sujeita a um comportamento, sujeita a um sistema, sujeita a uma atitude que não lhe era própria, não era intenção do seu Criador, onde ficou sujeita toda o casamento, o comportamento do homem, o comportamento da mulher, ficou sujeito à servidão. E Paulo diz que a resposta de Deus para essa crise na terra, essa crise entre os homens, versículo 19, é a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que sabem quem são, daqueles que sabem o que têm, daqueles que sabem a quem seguem. O meu vizinho de casa, ele não sabe, mas ele está aguardando alguma providência vinda do governo, alguma palavra diferente do médico no diagnóstico que ele fez, alguma esperança que o consultor de família possa lhe dar para a restauração do seu casamento. Mas a Bíblia diz que a resposta que ele precisa é a manifestação dos filhos de Deus. Gente que entende que agora a sua missão é dar continuidade, como diz Atos 1:1, continuidade à missão do Filho de Deus, de Jesus, daquilo que ele começou não só a fazer, mas a ensinar. Aquilo que Cristo fez, dando vida, ministrando vida, restaurando vida, revigorando vida, agora é chamado a mim, a você, a tua esposa, ao teu filho. Nós somos chamados por Deus para permitir que isso continue. Mas pastor, como é que eu faço isso? Eu não tenho noção de como eu faço isso, irmão. Simplesmente creia no que a palavra de Deus diz e entenda o que diz o versículo 21, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Existe algo dentro de mim, dentro de você, que não é nosso.
Somos vasos de barro, mas há um tesouro dentro de nós, que a Bíblia chama de Cristo, e é Ele que está dentro de nós. Que a Bíblia fala em João 7, 38 e 39, é o Espírito que está dentro de nós e simplesmente quer agir, quer tocar nas pessoas através de mim e de você. A grande questão é o quanto eu permito, o quanto eu dou dessa liberdade, para que a glória de Deus se manifeste. Querido, é a glória de Deus, não tem nada a ver comigo nem com você. A glória nunca vai ser nossa, nunca vai ser do teu nome, da tua igreja, do credo que você tem, da tua denominação. A glória é sempre dele. Ele só quer um instrumento. Ele só quer alguém que responda ao seu chamado. Onde estão esses filhos? Onde estão esses filhos que querem se manifestar como o Filho de Deus? Onde estão esses filhos que decidem crer no que a palavra de Deus diz e vão permitir que a vida de Deus passe através deles? Olha, não precisamos ir longe. Às vezes aqui mesmo, dentro, nesse momento, do teu lado direito ou esquerdo, tem gente que precisa ser alvejado, gente que precisa ser cheio e atingido pela vida de Deus que está dentro de você. Gente que está triste, gente que está vivendo de um comportamento que Deus não estabeleceu, gente que deixou de viver às alturas dos céus, como é uma águia, está vivendo um outro comportamento que não é digno daquilo que Deus já fez na vida dele ou dela. Gente que precisa ser estimulado, revigorado, reanimado, tem que injetar a vida de novo, do teu lado, do meu lado, dentro da igreja. E Deus quer tocá-los, Deus quer curá-los, Deus quer restaurá-los, Deus quer fazer algo novo dentro deles, mas através de mim e de você. A grande questão é, qual a resposta que daremos a esse convite de Deus? De onde estão esses filhos? O mundo está em crise, e nós como igreja fomos chamados de alguma forma para entrar nesse processo do mundo, não para nos afastar deles, mas entrar neste processo do mundo como Jesus entrou, deixou a sua glória, esteve presente conosco, tocando pessoas, falando a pessoas, curando casamentos, restaurando a autoestima, restaurando a esperança, tocando, falando, curando pessoas. Hoje Deus colocou a mim e a você para tocarmos a nossa geração. Ele não tem outro plano. O plano de Deus sou eu e você. Onde estão os filhos?